Pronto. Recomeçando. Recomeçando a nossa live de hoje. Todos os dias dessa semana nós tivemos um especialista para falar de alguma área que está nos impactando e hoje ouvir conteúdos, conhecimentos de um assunto que já está nos impactando e vai ainda impactar mais. Tiago, está me ouvindo? Estou ouvindo. Agora sim. Pronto. Podemos continuar? Podemos. Maravilha. Quero agradecer, então, todos que estão aqui nos acompanhando. São quase 200 pessoas aí de todo o Brasil. Se vocês puderem nos dizer de onde vocês são. Um salve, então, para todos. E vamos agora, então, retomar o nosso assunto, já que nós estamos convivendo com muitos medos, não é, Tiago? Medo de contrair o coronavírus, medo de não conseguir pagar as contas. Essa semana, eu não sei se vocês já tiveram alguma experiência, mas aqui em São Paulo, eu já ouvi falas que me deixaram tristes, porque as pessoas não sabem como vão pagar o aluguel, como vão pagar os boletos, né? Porque muitos comércios já fecharam. Então, Tiago, vamos retomar um pouquinho o que nós já falamos, né, desde o início da nossa conversa. Hoje a internet já fez a conexão cair 2 vezes. Para quem não sabe, o Tiago é meu marido e também é mestre em educação financeira. Atualmente está trabalhando na XP Educação e pode nos ajudar a passar por esse momento com menos desafios. Eles vão acontecer, mas tomara que sejam menores, não é, Tiago? Sim. Você falou de medo. É importante, nesse momento, a gente diferenciar o que é o medo racional, que é importante. O medo, afinal, ele é um sentimento, né, muito importante. A gente precisa do medo para sobreviver, né? Ele é um sentimento mensageiro, como se diz. Mas é importante diferenciar o medo racional do medo irracional. E tem um conceito em economia comportamental chamado de viés da disponibilidade, que basicamente é o seguinte: o nosso cérebro, ele considera, ele sobrevaloriza, supervaloriza as informações que estão mais disponíveis para a gente. Então, na prática, a gente, vendo essa avalanche de informações aí sobre o coronavírus, nosso medo irracional aumenta. A gente fica com muito mais medo do que, na verdade, é necessário, né? A gente subvaloriza as informações que não estão disponíveis para nós. Então, nesse momento é importante ter calma, né? É importante entender o que é medo irracional e medo racional, ficar em casa, né? Como já dissemos aqui, ficar em casa é o mais importante, né? E sobre a questão financeira, sim, é um momento de incerteza, é um momento de rever prioridades, né? Não vamos continuar fazendo o que estávamos fazendo antes, né? Estamos em casa, por si só já é uma boa coisa para segurar dinheiro, né? Estamos em casa, vamos gastar menos, né? E vamos entender o que é essencial. E eu recomendo fortemente que as pessoas façam uma lista. Uma lista. Isso é uma coisa aparentemente simples, e é simples, mas que faz toda a diferença. Quando você olha, né, e revê e entende quais são os seus gastos, a maioria das pessoas não sabe quanto gasta. A grande maioria das pessoas não sabe quanto gasta. E eu, né, nesse trabalho, né, há muito tempo já nessa área, vi pessoas de todas as faixas de renda, pessoas com renda média, renda baixa, renda alta, muito alta, que não sabem quanto ganham, não sabem quanto gastam. E acham que não vão conseguir poupar, né? Acham que não vão conseguir poupar de jeito nenhum. Então, esse autoconhecimento financeiro, que é o que eu chamo, nesse momento, mais do que nunca, é essencial, né? Ótimo. Autoconhecimento financeiro é um termo muito adequado, porque além de medo de desenvolver o coronavírus, tem muitas pessoas que estão com medo de olhar as contas. Teve até uma pergunta, Thiago, do Sandro, né? Qual é o pior medo? Qual é o pior problema? Você até mencionou ah, uma frase que hoje você viu. Você pode repetir ela para gente? Sim, o falido se recupera, o falecido não. O falido se recupera, o falecido não. É aquela história, para tudo tem jeito, né? Menos para a morte.
Então, nesse momento, o dinheiro ele vai se resolver. A gente prioriza aqui, puxa para cá, paga o que é necessário, entende o que é essencial e depois a gente vai resolver mais para frente. É hora de renegociar. É hora de renegociar. Renegociar as contas, conversar Sim. com, né, como é que eu, porque eu sou péssima de negociação, acredito aqui que muitas pessoas também, né? Como é que eu vou negociar então uma conta? Se às vezes eu não sei quem é que está do outro lado do boleto, né? Tudo hoje é muito digital. Como é que eu posso fazer? E em qual momento uma tomada de crédito, um empréstimo seria necessário? Uhum. Aquela linha que a gente estava falando, né? Então, nesse momento você vai priorizar, você vai entender o que é essencial. Então, minha internet a cabo, a minha TV a cabo, talvez não seja essencial. Se você for olhar os seus gastos, por isso que eu falei, se você for olhar o que você gasta, você vai entender onde tem coisas para cortar. Entendendo isso, você corta, você cancela coisas que não são essenciais agora, né? Depois você volta, você retoma, entende o que é essencial e importante para você e é, fica só com isso, né? Renegocia o que não tem como não pagar, né? O que não tem como não deixar de pagar, e o que dá para deixar de pagar, deixa de pagar. Ou toma um empréstimo. Toma um empréstimo, hoje está propício, né? Pegar empréstimo, tá mais baixo os juros. Então, para você poder pagar realmente o que você, né, precisa, se for o caso, né? O empréstimo ele tem que ser muito responsável. Não é sair pegando empréstimo por aí, porque também não faz sentido nenhum. Perfeito. A Patrícia, ela está perguntando aqui, até fixei o comentário, eu vou tirar já a pergunta para colocar outra. Nessa lista que você comentou, né, porque não adianta ter medo de olhar para o saldo, não adianta ter medo de olhar para a sua situação financeira, porque isso não vai adiantar nada. Né? Então, o que eu colocaria nessa lista? Por exemplo, eu teria que fazer uma lista de prioridades absolutas, né? Por exemplo, comida, combustível, farmácia, eu não sei. E uma outra lista que é possível ficar sem por enquanto. Isso é muito pessoal, né? Isso é muito de cada um. É difícil dizer o que é essencial para mim e é diferente para outra pessoa. Por isso que esse exercício de fazer a lista, ele é revelador. Então a gente tem que ter primeiro essa consciência do que a gente faz. Você, né, faz essa lista e olha para cada coisa e entende o que você pode deixar, o que você pode abrir mão. Né? E fazer uma conta de matemática básica, como eu havia dito antes. Se você tem uma reserva de emergência, é um pouco mais fácil. Você consegue usar um dinheiro por mais tempo. Né? Se você é assalariado e está empregado, né, e está recebendo um salário, também é mais fácil. Se a sua renda é variável, se você depende do seu trabalho autônomo, por exemplo, sem reserva de emergência, mais difícil ainda. Então, é hora de cortar. É hora de cortar e ficar com o que você realmente vai precisar agora. Para os próximos 2 meses, não sabemos. Não sabemos. Como a gente estava dizendo, é muito cedo para qualquer resposta definitiva e todas as notícias, né, quando a gente vê, é tudo imprevisível. O Helmo está dizendo aqui, né, Tiago, só o fato de ficar em casa já há uma economia, né? Como é que a gente pode separar, né? Ou seja, olhar as vantagens nessa lista, então, para a gente poder fazer, né, essa readequação financeira nesse momento. O que eu preciso realmente? Então, se antes eu gastava X com o transporte, agora eu gasto Y. Dá para eu, de repente, eu não posso ficar sem internet, mas eu posso ligar, então, para a operadora e reduzir o plano. Né? Vamos falar de coisas práticas? Sim, exatamente. Posso ligar para a operadora e negociar a redução do plano, posso cancelar minha assinatura de TV a cabo, não consigo ficar sem internet, entendo, a internet é realmente hoje um bem tão essencial quanto a água e comida, né? Então, beleza, a internet fica, mas qual que é o plano? Exatamente, vamos renegociar, vamos abaixar. O que eu posso cozinhar em casa? Antes eu trabalhava fora, tinha que comer, né, fora na hora do almoço, o que eu posso cozinhar e manter em casa.
Acho que assim, é um exercício que cada um aí que fizer vai se descobrir, se entender, né? E fazer conta mesmo, né? Fazer conta de matemática básica, né? O que que eu tenho disponível, o que que eu preciso para viver, onde eu posso cortar, onde eu posso renegociar. Os credores, eles estão mais flexíveis para isso, né? De uma maneira geral. Eles entendem essa situação. Não é uma pessoa, são milhões de pessoas, né? Então, esse momento é importante abrir o jogo mesmo. Passou aqui uma pergunta sobre investimentos na Bolsa. Essa semana a gente teve um dólar que a gente tem vontade de fazer assim, né? Para o valor. A Bolsa também despencou, caiu para quase metade dos pontos. E passou aqui uma pergunta, né? Como é que quem tem investimento, o que faz agora? Isso é um ponto importante, porque a Bolsa, né, quem tem dinheiro em renda variável, né, esse momento não é um momento de pânico, não é um momento de tirar o dinheiro, porque se você tira, você efetiva a sua perda, né? A Bolsa caiu bastante nesses últimos dias, não sabemos quanto tempo ela vai recuperar, mas ela vai recuperar. Se você olhar o histórico da Bolsa, por exemplo, nos últimos 5 anos, ela teve altos e baixos, mas ela valorizou muito mais nos últimos 5 anos do que outros investimentos, renda fixa, por exemplo, né? Então, investimento em bolsa é para longo prazo. Isso é essencial que as pessoas saibam. Quem tem dinheiro em bolsa tem que ter, nesse momento, não olhar mesmo, não olhar para a queda e esperar. Porque ela vai valorizar no médio prazo. No longo prazo, com certeza. Agora, se realmente a pessoa não tem, como a gente estava falando, uma reserva de emergência com liquidez, né, que é um dinheiro mais acessível, ela vai ter que realmente, não como esse dinheiro que está na bolsa é o único dinheiro que ela tem, aí, infelizmente, ela vai ter que retirar uma parte, né, para poder se manter, se for a última alternativa. Por enquanto, então, quem não precisa desse dinheiro não faz nada. A Não Samara faz nada. Souza, ela fez aqui um comentário fabuloso, eu queria que você comentasse um pouquinho. Ela falou, cuidado para não se contaminar com promoções e vantagens, né, com compras na internet, porque se a turma vai ficar em casa, vai acabar acessando mais. A gente sabe que as lojas vão também fazer promoções para sobreviver, e a gente, com ansiedade, a gente já sabe que acaba descontando em compras, né? O que você quer falar sobre isso? Essa é uma ótima pergunta, porque vai acontecer, né? Você está em casa, está entediado. Eu acho que nesse momento, e a gente, né, é o assunto também da nossa pauta aqui, a gente está falando de autocontrole, a gente está falando de saúde mental, a gente está falando de como você vai se cuidar nesse momento, né? E esse autocontrole, né, mais do que nunca, é necessário. Comprar alguma coisa agora não é o que você vai ter que fazer. Não é. Por isso, é essencial que as pessoas estabeleçam uma rotina, mesmo em casa, mesmo tendo que ficar em casa sem querer, né, de maneira forçada. Essa rotina, ela é chave para você levar esses dias agora com mais tranquilidade. Então, acordar certinho no horário, fazer sua atividade física, mesmo que em casa, né? A gente que gosta de meditação, fazer uma respiração, se alimentar de forma saudável, e seguir uma rotina até mais rígida do que a rotina normal, né? E nesse sentido, a disciplina, ela traz liberdade, né? Nesse momento, mais do que qualquer coisa, a disciplina vai te trazer esse conforto mental, né, físico que você precisa. Não é fácil ficar em casa, ninguém está gostando, isso vai ter altos e baixos, né? A gente está sentindo esses altos e baixos. Um dia a gente acorda bem, no meio do dia não fica bem, depois mais no final do dia volta a ficar bem. Então, assim, não está fácil para ninguém. Mas se a gente se perder nessas coisas, nesses acessos, nesse excesso de acessos que hoje a gente tem com a internet, só piora, né? Então, vamos ser rigorosos com a rotina, tentar manter a linha e não comprar na internet.
Se antes já era um desafio a gente não cair nas armadilhas das promoções digitais, agora mais ainda, né? A Cris, ou aliás, o Cris, ele enviou aqui um comentário assim, olha, aprendi algumas coisas sobre educação financeira e para mim foi fundamental ter criado o famoso fundo de reservas. Ele disse que está fazendo toda a diferença para amenizar o que está acontecendo. Ele quer que você comente, então, sobre fundo de reserva. Uhum. O que eu estava falando de fundo de emergência também, chamado de fundo de emergência. A gente fala muito em educação financeira, basicamente são três coisas, né? Primeiro primeiro de tudo, você estabelecer esse fundo de emergência, que basicamente é esse recurso disponível com liquidez que você vai ter caso algum imprevisto aconteça, né? Então, a recomendação é entre 6 meses, no mínimo, e 2 anos do seu salário. Como Né? assim? Eu Então, tenho que ter guardado 6 meses de salário? sim, se você ganha 5 mil, né, no mínimo 30 mil você tem que ter guardado, né, que são 6 meses do seu padrão de vida atual. Né? Mínimo de 6 meses, entre 6 meses e 2 anos é o ideal. Porque caso aconteça algum imprevisto, você tem um dinheiro, você conta já com um dinheiro disponível para poder viver com tranquilidade e arrumar a sua situação. Né? Então, essencial, a primeira coisa é o fundo de emergência. Então, você trabalha e poupa parte do que você ganha, e por isso que eu sempre falo, todo mundo tem que viver com menos do que ganha. As pessoas falam, eu não gasto mais do que ganho, eu não gasto mais do que ganho. Isso eu nem considero, assim, nem gastar o que você ganha já é errado. Gastar o que você ganha já é totalmente errado. Se você ganha 5 e gasta 5, você está perdendo, porque se acontecer alguma coisa, você não tem uma reserva. Então, se você tem que guardar, e essa é a minha recomendação, no mínimo 20% do que você ganha. E todo mundo consegue fazer isso. É hábito, né? É hábito. É claro que tem que criar, e uma coisa que você vai se habituar a fazer, mas você viver com menos do que você ganha e guardar esse dinheiro para, por exemplo, um fundo de emergência. Depois do fundo de emergência, né, que o Cris comentou, você ter uma reserva para o seu sonho, para os seus sonhos, né, para o que você quer conquistar. Isso pode ser coisas de curto prazo, de longo prazo, né, se você tem o sonho de viajar para um país diferente, ou comprar um apartamento, não importa, né? A questão é você ter essa consciência desse sonho que você quer realizar e buscar, né, fazer isso. Afinal, a gente trabalha para isso. A gente trabalha para conquistar as coisas que a gente quer. Né? E a terceira coisa, né, nessa ordem de prioridade, a aposentadoria, que muita gente negligencia. Né? Muita gente não pensa que daqui a X tempo vai se aposentar. Né? E tem uma pesquisa muito interessante da Ambima, que é a Associação de Empresas do Mercado de Capitais, que mostra que as pessoas acham que vão se aposentar melhor do que estão hoje, mas ninguém poupa. A grande maioria não poupa para isso. E no final das contas acaba não se aposentando como está, pior. Né? Se aposenta pior do que está. Então são essas duas coisas. Fundo de emergência, poupar para realizar sonhos e se aposentar com qualidade de vida. Ou seja, pelo que você está falando, são 3 caixinhas diferentes, não é na mesma caixinha para tudo isso, certo? São 3 caixinhas diferentes e é muito importante que você tenha essas caixinhas muito visíveis. Né? E eu vejo assim, tem coisas práticas que você pode fazer que ajudam bastante. Né? Por exemplo, escrever na geladeira quanto que você tem que poupar para a sua emergência, colocar lá o seu sonho na geladeira, se é, sei lá, conhecer a França, você põe lá uma imagem da Torre Eiffel, para você todo dia que você for comprar alguma coisa, você lembrar disso, porque a gente é muito imediatista, né? A gente é muito mais imediatista do que a gente gostaria de pensar e muito mais irracional do que a gente gostaria de pensar. Né? A gente age por impulso e de maneira irracional. Então, a tendência a gente gastar dinheiro sem perceber é muito alta. Né? Então, se você coloca esses atalhos mentais, você coloca esses lembretes para o seu cérebro, você se policia, você cria esse hábito e essa disciplina para poupar.
Ou seja, eu falei caixinhas, mas na época que a gente guardava dinheiro debaixo do colchão, a gente, né? Que não foi o caso da geração dos anos 80, então seriam 3 colchões. Mas eu gostei da sua dica, colocar na porta da geladeira, então, um destino da viagem, uma foto de um casal com mais de 90 anos, vamos pensar assim na aposentadoria, e uma terceira fotografia que seria, então, de um momento de desemprego, vamos dizer assim. Excelente dica. Gostei demais. Agora, isso seria muito bom se nós já tivéssemos feito, né, para viver agora esse grande imprevisto. Então, como é que a gente pode passar pelos próximos tempos que sinalizam muita recessão, desemprego? A gente espera que não, mas a gente sabe que sim. Né? Como é que então vamos repetir para a gente já partir para uma conclusão, de rever as contas, reduzir de repente o plano da internet, abrir mão de algumas outras coisas. Vamos retomar essa dica? Vamos. Primeiro de tudo, fazer uma lista. Isso vai exigir que você sente na mesa e olhe tudo que você gasta, né? E anote mesmo. Passo a passo, coisa a coisa. Tudo que você gastou nos últimos meses. Sem medo. Sem medo. Abre lá seu aplicativo do banco. É um trabalho minucioso, você vai olhar um a um, vai anotar tudo. Vão ter coisas que vão repetir, mas se você vai fazer esse trabalho de formiguinha, um dever de casa, não é a coisa mais prazerosa do mundo, é meio chato mesmo, e tudo bem, né? Nesse momento você está em casa, tem tempo para fazer isso, mas esse conhecimento eu te garanto que vai ser libertador. Você vai entender os seus padrões de consumo e vai perceber que tem muita coisa que você pode cortar. Coisas que você nem sabia que você gastava, coisas que você nem precisa e que não fazem diferença nenhuma. Nesse momento, então, mais ainda. Então, fazer essa lista e olhar, bem, de tudo isso aqui que eu anotei, o que é essencial para eu viver. Tem um movimento chamado minimalismo, que ele olha isso, assim, você se libertar das coisas que você não precisa. E acho que agora é um momento propício para a gente falar de minimalismo. Né? O que você tem que você não usa? Até as coisas que estão na sua casa. Né? Você não precisa, não usa, não vai usar. Né? Coisas que você nunca fez sentido para você. Então, esse momento é olhar para isso, fazer a listinha e classificar. Colocar lá, olha, isso aqui eu preciso, não consigo ficar sem. Ok, ótimo. Então, isso você vai lá, e quanto que custa isso, então, agora? Isso custa X, isso tudo que é essencial. Ok, quanto que eu tenho de dinheiro, salário, mais o que eu tenho guardado, se eu não tenho guardado? Eu tenho 5X, ok, então eu consigo viver 5 meses, né? Ou menos, ou mais. E aí, ok, você vai agora ter disciplina para viver. Disciplina com o que você sabe que você está programadinho para fazer nos próximos tempos. Né? Esse exercício ele é libertador, eu garanto, eu recomendo fortemente. Essa foi uma semana com lives diárias, hoje, inclusive, essa é a segunda live. Ficou muito claro que a gente está passando por uma oportunidade de muitos aprendizados. Aprendizado a conviver com a família, aprendizado, de repente, aprender a cozinhar, para quem não sabia, né? A voltar a fazer ou a fazer várias coisas. 2 coisas que você falou muito importantes, 2 dicas, o aprender a negociar, que a gente também vai ter que aprender, né, com essa situação, aprender a negociar e aprender a olhar sem medo para as nossas contas, porque muita gente, como você falou, né, acaba gastando o que ganha. Isso já está errado. Cada pessoa vai ser afetada de alguma maneira, uns mais, outros menos. O governo de São Paulo suspendeu a cobrança de água para mais de 500 mil famílias carentes aqui de São Paulo. Essa é uma boa notícia, né? Ela saiu ontem, me deixou feliz e todos os governos estão fazendo o melhor que eles podem. Mas, para a gente encerrar, Tiago, nós não vamos passar por isso felizes se nós só esperarmos medidas do governo. Então, nós teremos que fazer a nossa parte. O Fábio Formiga, ele fez aqui um comentário.
ele diz, né? Você pode falar, Tiago, um pouco sobre os microempresários e profissionais que terão uma redução de renda nos próximos meses. E aí? Como é que a gente Fábio, pode... tudo bem? É o que a gente estava falando, né? Esse é o momento de renegociar. Quem é empresário, quem tem, né, tem aí compromissos financeiros para cumprir, para honrar, nesse momento precisa renegociar. E aí é um skill mesmo, né? Né, olhar aí para nessa linha de rever o orçamento, ver o que é possível soltar, o que é possível abandonar, o que é essencial, né? Se tem um caixa, é hora de, né, usar esse caixa, né, é o momento de usar esse caixa. Se não tem um caixa, voltando, né, porque o microempresário ele também, né, tem uma vida própria. A forma de renda dele é ser microempresário. É olhar para, né, essa forma de renda e tudo que ele consegue fazer, né, e manter o essencial. Né? Essencial que não pode faltar para a sobrevivência. Estamos em modo sobrevivência. Isso é importante que as pessoas saibam. Né? Repete, por favor. Estamos em modo sobrevivência. Né? E, assim, nesse momento não há nenhum gasto que não seja o essencial. Muito bom. Antes de encerrar, quero agradecer aqui a presença de todos que nos acompanharam nesses últimos 46 minutos. Quero agradecer às companhias da Renata Santos, da Juliana Domingues, o pessoal de Palmas, Sergipe, João Pessoa, Serra da Canastra, Juiz de Fora, né, foram alguns lugares aqui que eu consegui. E encerrar, Ti, com esse comentário da Graça Assunção. Ela diz o seguinte: muito oportuno esse papo, já passei por períodos de desemprego que me proporcionaram um grande aprendizado. A gente consegue sim viver com menos. Eu deixei esse comentário para encerrar essa nossa conversa, porque sim, nós podemos fazer desse momento uma sala de aula ou um inferno, não é? E esse é um aprendizado na marra para a gente pensar em educação financeira. Perfeito, perfeito, Graça. Seu comentário foi excelente para fechar a conversa aqui, porque sim, a gente sempre pode viver com menos. Isso é libertador de novo, porque a gente achar que a gente precisa de muito para viver é péssimo, a gente vai ficar preso, né, a um padrão, a um status, alguma coisa que está ali e a gente precisa de cumprir. E assim, a boa notícia assim, que vai passar, isso tudo vai passar. Você e todo mundo vai suportar isso, a gente vai sobreviver, a gente vai vencer isso. Você está em casa, mas você não está sozinho, né? Todos aqui estamos juntos nisso, né? Estamos distantes, porém juntos, né? Perto. E isso a tecnologia nos propicia, então acho que isso nesse momento excepcional. Você não vai desistir, né? Você vai ter força para superar e isso não será o fim. Não será o fim. Então, é isso aí. Tiago, obrigada pelas dicas. A gente não cresceu com educação financeira, mas sempre é tempo de aprender, não é? Então, gratidão pelo seu tempo. A gente está aqui unindo conhecimentos, unindo experiências para tentar trazer um pouquinho de calma, um pouquinho, né, de visão de médio e longo prazo para a gente não pirar, porque senão a gente não vai desenvolver o coronavírus, mas pode desenvolver aí outros problemas. Então, gratidão. Vou encerrar aqui contigo, depois eu vou fazer um resumo, tá, gente, lá no feed do Instagram. Vocês podem compartilhar com quem vocês acharem que esse assunto pode ser útil e depois também subo lá no YouTube. Vamos aprender, então, com tudo que está acontecendo. Tchau, Ti. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Então, gente, eu vou encerrar aqui a live com o Tiago Godoy, mestre em Educação Financeira, que passou aqui para nós algumas dicas. Eu vou compartilhar o resumo, né, sempre das lives, como eu fiz desde segunda-feira. E, em síntese, o Tiago disse que agora é o nosso momento de aprender
a economizar e aprender a negociar para aquelas pessoas que já sabem, né? Porque no fundo a gente já sabe que não vai ter dinheiro para tirar da poupança, não vai ter dinheiro para pedir emprestado de nenhum familiar, ou de repente entrar no empréstimo não seria a melhor maneira, então dá para a gente aprender também a negociar. Por mais que você me diga que é difícil, porque para mim é muito difícil negociar, a gente pode aprender. Amanhã eu farei outra live com uma médica integrativa, especialista em nutrição, que é a Renata Cortella, que, seguindo então todos esses comentários que eu estou ouvindo, cada dia eu pretendo trazer um especialista para a gente passar por esse momento difícil com menos dor. E sabe o que nós vamos falar amanhã? Sobre essa comilança. Você está comendo mais do que o normal porque está mais tempo em casa ou porque está mais ansioso? Eu estou. Confesso que eu tô. E é isso então que nós vamos falar amanhã, à 1 da tarde, em mais uma live que eu espero você. Muita saúde para todos. Vamos nos acalmar. Não vamos esperar que ninguém nos acalme, porque todos estamos passando por este mesmo período difícil. Mas nós vamos passar por ele e eu espero que seja com saúde, saúde integral e saúde mental. Boa noite para vocês. Até amanhã.